Rixa entre Podpah e Flow Podcast. Contextualizando pra você que não sabe, basicamente um podcast é um conteúdo de conversa. Os caras chamam alguém famoso ou que tem alguma história interessante e o chamam pra conversar por algumas horas, normalmente ao vivo com a interação dos espectadores. E depois os cortes são feitos nos canais de cortes, onde eles cortam as partes de cada assunto que foi comentado pra você assistir apenas o conteúdo cujo título te chama mais atenção. Isso já existe há um bom tempo lá fora, mas aqui no Brasil começou só uns 2 ou 3 anos atrás, com o primeiro canal que estourou com esse tipo de conteúdo, o Flow Podcast, apresentado pelo Igor 3K e pelo Monark. Depois também surgiram outros que estouraram, como o Podpah, que foi bastante ajudado no começo pelo Flow. Agora pare pra pensar, é um conteúdo realmente interessante, porque não é uma entrevista, sabe? É um papo mesmo. É tipo você assistir uma conversa normal de um famoso que você é fã, sem aquela formalidade das entrevistas. O único problema de fazer um canal de podcast mesmo é o grande gasto que você vai ter, com os equipamentos como microfones, interfaces de áudio, headphones, softwares de edição e gravação, equipe técnica, a menos que você saiba mexer com tudo isso sozinho, sem contar o dinheiro da passagem dos seus convidados, entre outras variáveis. Tudo isso vai te custar pelo menos algumas dezenas de milhares de reais. Tudo isso gasta muito dinheiro e, se der certo, lucra muito dinheiro também. E foi isso que aconteceu com o Podpah. Em um momento no qual o Flow já tinha estourado e estava muito bem, os rapazes do Podpah ainda estavam começando o seu podcast, mas o grande problema mesmo era todo esse dinheiro para comprar os equipamentos. Mas aí apareceu um anjo, e esse anjo era o Flow. O Flow ajudou o Podpah deixando eles usarem o estúdio deles de graça. A única coisa que eles tiveram que pagar foi o salário de um técnico que trabalhava lá. Então foi praticamente de graça e ajudou muito o Podpah no começo. Até que eles começaram a crescer muito e já tinham dinheiro suficiente para se expandir e ir embora ter o próprio estúdio. Mas antes disso, o Flow ofereceu um contrato para eles. O Flow queria ser dono do Podpah, além de receber 25% dos ganhos. Aos olhos do Flow, que era o maior podcast, era uma proposta irrecusável. Mas aos olhos dos rapazes do Podpah, que queriam crescer e ser independentes, não era tão interessante assim. Então é aí que nasceu uma treta, na qual eu colocaria muitas e muitas aspas dessa treta aí, porque depois que o Podpah seguiu seu caminho sozinho, eles começaram a dar muito certo e chegaram até ultrapassar o Flow. E como os caras ficam muito tempo ao vivo, em alguma conversa essa história acabou voltando à tona, e foi quando essa treta começou. Tudo acontecia sempre em um tom de brincadeira, então por mais que algumas pessoas tentassem ver treta nisso, ficava muito claro que eles estavam sempre brincando quando falavam uns dos outros, até que aconteceu uma coisa que provou o contrário. Aparentemente, algumas brincadeiras da parte do Flow acabaram indo longe demais e irritaram o Podpah. E em algum momento o Igão, apresentador do Podpah, falou isso. Vocês não conseguem fazer igual. Vocês não fazem igual. E vocês querem fazer o quê? Desmerecer pra tentar ter competitividade. Um bagulho que não tem mais. Tá ligado? Não tem mais competição. Não tem, corre atrás, mano. Corre atrás que tá longe, mano. Vocês não tem mais competição porque vocês estão acomodados, vocês são zoados, tá ligado? E por isso que não tem competição mais. Aí os caras querem desmerecer nossas ideias. Por quê? Eles não sabem fazer, eles não têm carisma. O carisma dos caras é de um copo. É isso aqui, ó, um copo. É engraçado igual, tá ligado? Então por isso você desmerece o bagulho. Corre atrás, filhão. Tá ligado? E se tá muito nervosinho, tá... Foda-se, morde as costas, não tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí mesmo. E é isso, mano. Por isso que vocês tentam desmerecer pra tentar colocar numa mesma prateleira. Só que nós não tá na mesma prateleira com vocês. Passou faz tempo, tá ligado? Já foi embora. Ó, o carro passou assim, ó. Tlá! Eu acho meio ridículo o cara falar essas coisas, tanto pela falta de humildade nas palavras dele, quanto na questão deles terem dito isso logo pro Flow, tá ligado? Que foi quem mais ajudou eles bem no comecinho, quando eles não tinham nada. O que na minha opinião é uma grande falta de consideração, porque eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter tido essa oportunidade que eles tiveram. Sobre a proposta vai da opinião de cada um. Eu pessoalmente acho que teria feito a mesma coisa que o Podpah e teria seguido meu caminho sozinho mesmo, sem ter alguém pra me chamar de dono. Mas a diferença é que eu nunca esqueceria da bondade deles comigo e nunca falaria aquelas coisas. Se ele se sentiu ofendido com alguma piada, se ele achou que alguma coisa foi longe demais, ele tinha que ter chamado os caras e conversado, não falado aquele tanto de besteira ao vivo, tá ligado? Da forma que ele colocou, ficou parecendo que ele é uma pessoa totalmente superficial e desumilde, falando de números e de quem é maior que quem, como se isso falasse ou importasse alguma coisa. Sinceramente, eu prefiro acreditar que o Igão tava ao vivo há muito tempo, com sono e talvez com oxigênio faltando na mente dele, e ele acabou falando tudo aquilo sem pensar. E que nada daquilo era realmente o que tá no coração
coração dele, né? Mas ao que parece mesmo, ele tava falando o que tava já guardado no coração dele há um tempo e acabou saindo daquela vez. Eu tenho certeza que você que tá assistindo gostaria de ter fama e dinheiro, mas e se isso fosse pra você virar uma pessoa superficial e desumilde? Valeria a pena? De qualquer maneira, eu não tô falando que o Igão é isso, só fiquei pensativo sobre até onde o dinheiro e o poder pode mudar o caráter de alguém, mesmo que não seja tanto dinheiro e poder assim. Mas e você? O que você acha da tal treta com muitas aspas, que depois disso talvez não tenham tantas aspas mais assim? Comenta aí pra gente conversar um pouco sobre isso. É isso, obrigado por assistir até aqui, conto com a gentileza do seu like pra ajudar o canal e fui!